Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. É sempre uma alegria poder estar a trabalho do Cristo, participando de uma palestra espírita, hoje na condição daquele que vai facilitar os estudos. Eu rogo a Jesus, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Se já tiver alguém aí ao vivo, que possa me dar um retorno com relação ao vídeo, com relação ao áudio, me dizendo se está tudo bem. Porque hoje aqui eu vou cruzar, vou cabecear e vou fazer o gol. Então, vamos fazer uma leitura, depois a gente faz uma prece e posteriormente a gente parte para a nossa conversa. Eu não vou nem chamar de palestra, porque eu vou procurar ler os comentários de vocês e tendo alguma pergunta, alguma consideração, algo que vocês queiram trazer para mim, a gente pode até fazer um bate-papo aí no decorrer da própria conversa, tá bom? Me digam aí, enquanto eu vou fazendo a leitura, se está tudo bem com relação ao vídeo e com relação ao áudio. A página que a gente escolheu aqui para dar início à nossa reunião, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o item 7. Quando Kardec nos diz assim: São Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade, que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e por quem depende de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bom, a Annelise já está me dizendo aqui que está tudo ótimo. Bom, então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Vocês que estão aí nos acompanhando, vamos relaxar um pouco, vamos pensar nos nossos benfeitores espirituais, elevando os nossos pensamentos para agradecer. Amigo e mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, demais amigos da espiritualidade, nosso anjo de guarda, nós nos reunimos uma vez mais sob o palio do teu evangelho para agradecer. Agradecer pelas bênçãos recebidas, agradecer pela possibilidade da reencarnação, que nos dá uma nova oportunidade de nos vincular ao teu evangelho e ressignificar os nossos passos. Nós agradecemos pela nossa família, esposa, marido, filhos. Nós agradecemos por todos aqueles que estão junto de nós e que são as testemunhas vivas do nosso aprendizado, mas igualmente dos nossos trabalhos no bem. Nós agradecemos até mesmo pelas dificuldades, pois através delas nós nos melhoramos. Nós nos apercebemos da nossa realidade de seres espirituais e que passamos pela proposta da vida material para aprendermos a ser pessoas melhores. Fica conosco na noite de hoje. Nos reúna na tua paz, na tua bondade, no teu amor. Protege, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas vias das redes sociais, que é uma bênção nos dias de hoje. Como é bom, Mestre amado, poder nos conectar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Como é bom falar de Ti no interior dos nossos lares, quando estamos em recolhimento social, mas os nossos corações permanecem abertos ao trabalho no bem. Irmana-nos, Senhor, e propicia que as nossas reflexões possam estar de acordo com a Tua inspiração, porque sem Ti, sem os nossos benfeitores espirituais, nada somos. Te pedimos, por fim, olhe por todos aqueles que estão doentes. Olhe pelas vítimas do coronavírus, os familiares preocupados. Olhe, Senhor, pelos que desencarnaram e retornaram ao lar espiritual. Protege a todos e dá-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Bom, novamente eu dou uma boa noite a todos.
fazendo aí a minha curva de gratidão pelo convite para realizar esse estudo, relembrando um dia que eu estive aí presentemente com vocês, mas na impossibilidade de dar hoje o meu abraço físico, eu estou aqui para dar o meu abraço virtual e para dizer da minha satisfação em poder estar conversando pelo canal aqui do YouTube. Então, um abraço a todos os companheiros do 24º Seu e peço a Jesus que abençoe as casas espíritas, abençoe os trabalhos no bem e que nós não nos cansemos jamais de servir, não nos cansemos de ser úteis e de guardar fé e esperança e de guardar a certeza de que Jesus está conosco. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, sem caridade eu nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade, tudo isso de nada me adiantaria. Porque a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, essas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Eu inicio as nossas reflexões com esta que talvez seja a mais bela citação, o mais belo texto de Paulo apóstolo, constante da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. E o Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E por quê? O tema que nos foi proposto na noite de hoje, fé, esperança e caridade, são citados pelo apóstolo Paulo nesta carta, nesse texto. E logo no versículo final ele diz que essas três virtudes permanecem, ou seja, essas três virtudes são importantes. Mas a maior dessas três virtudes é a caridade. E eu quero começar a mergulhar nessa interpretação com vocês, porque vejam, o apóstolo Paulo não nos diz que somente a caridade é importante. Ele diz que as virtudes permanecem, ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa esperança e desenvolver a caridade. Das três, a maior é a caridade, ou seja, nós precisamos ter as três, mas coroar a nossa fé e a nossa esperança com a caridade. Porque a caridade, ela robustece a nossa fé e a nossa esperança. Eu quero discorrer, então, sobre essas três virtudes e, ao final, trazer como consequência máxima da nossa fé e da nossa esperança a caridade. Então, vamos começar com a fé. O que é ter fé? E a pergunta que eu faço inicialmente para vocês é: será que nós estamos, nesses dias difíceis, nesses dias tumultuados, guardando a nossa fé? Será que nós temos a compreensão do que é ter fé? Porque muitas pessoas acreditam que ter fé é acreditar. Eu acredito nisso, acredito naquilo, mas ter fé é algo mais profundo. E para que não fique aquilo que o Rafael está falando, eu quero trazer o que Emmanuel nos diz neste livro aqui, que eu deixo como sugestão de leitura. O livro O Consolador é uma série de perguntas que foram direcionadas ao benfeitor Emmanuel e que o benfeitor nos traz em preciosas respostas, preciosas e curtas respostas, algo para preencher-nos os dias da existência. E na questão 354, é indagado Emmanuel assim: poder-se-á definir o que é ter fé, quando ele nos responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E eu quero me deter logo na primeira frase de Emmanuel, porque ele não diz que ter fé é acreditar, mas ele diz que ter fé é guardar no coração a certeza.
Então guardem essa palavra, certeza. E logo no segundo parágrafo, ele nos diz algo que vai ratificar o que está no primeiro. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então aqui nós fechamos o conceito de fé. Porque ter fé é quando eu deixo de dizer eu creio, eu acredito, para passar a dizer eu sei, eu tenho certeza. Então, ter fé não é acreditar em Deus, não é tão somente acreditar em Jesus e na presença dos benfeitores no nosso lado, é ter certeza. É saber que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. É ter a certeza de que tudo vem para mim, para o meu aprendizado. É ter certeza de que eu estou no meu melhor momento, com as melhores oportunidades para que eu possa crescer. Então, isso muda tudo na nossa dimensão atual da existência. E por que isso, Rafael? Porque acreditar, tão simplesmente, é um juízo superficial. Porque, observem, eu posso acreditar que o meu time vai ser campeão, mas ele pode ou não pode ser campeão. Possibilidade. Eu posso acreditar, olhando para o céu hoje, um céu estrelado, que amanhã vai fazer sol, mas pode ou não pode fazer sol, porque isso é um juízo de possibilidade. Ter fé é algo mais profundo. Ter fé é entregar-se, é ter certeza, é confiar em Deus. Ou seja, quando nós temos fé em Deus, nós confiamos na certeza de que tudo está sob o seu comando. E isso nos traz, para cada um de nós, uma alegria, uma pacificação íntima e interna que nos permite seguir a vida com a melhor das nossas esperanças. Vocês querem que eu exemplifique isso para ficar mais fácil o entendimento? Eu hoje moro aqui em Niterói, mas minha mãe e o meu pai residem em Itapiruna, norte e noroeste do Rio de Janeiro, que dista aqui de Niterói mais ou menos 300 quilômetros. Eu, para chegar lá, preciso pegar um ônibus aqui e andar 6 horas no ônibus para tomar o cafezinho da manhã com a minha mãe lá em Itapiruna, porque o ônibus eu pego à meia-noite e chego lá às 6 horas da manhã. Por acaso eu vou até o motorista e pergunto assim: olha, seu motorista, você está em dia com seus exames psicotécnicos? Você jantou antes de conduzir esse veículo? Não, ninguém faz essa pergunta. Até porque se fizéssemos, o motorista poderia achar que a gente está doido. Então, observem, eu tenho certeza de que eu vou sair de Niterói e vou chegar em Itapiruna são e salvo. Eu confio no motorista. Eu me entrego na mão dele, mas muitas vezes eu não me entrego na mão de Deus. Muitas vezes eu não tenho a mesma certeza no Pai de amor e misericórdia, que é Deus. Querem um outro exemplo? Quando eu vou comprar o pãozinho do café da manhã, aquele pão que a gente passa a manteiga e às vezes coloca a mortadela, aquele café típico do brasileiro que a gente toma com um cafezinho. Eu, por acaso, vou até o padeiro e pergunto assim: seu padeiro, você por acaso fez esse pão aí com todo cuidado? Você não deixou cair veneno nesse pão? Se eu comer, eu vou ficar bem? Ninguém faz essa pergunta, porque nós temos a certeza de que o padeiro agiu com a melhor da sua profissão. Ele manuseou a farinha, manuseou a água, e a gente leva o pão para casa e come com aquela boca gostosa, como nós dizemos no interior, porque nós temos confiança no padeiro, nós temos certeza no padeiro. E o curioso, e até mesmo paradoxal, é que nós confiamos no motorista do ônibus, confiamos no padeiro e muitas vezes não confiamos em Deus. Reclamamos, temos aquela postura pessimista, temos aquela postura de que as coisas estão de mal a pior. Então, ter fé, meus amigos, é ultrapassar o campo da crença de quem somente acredita para chegar no campo da confiança, no campo da certeza, no campo da entrega e saber que se está acontecendo isso com o mundo, pandemia, recolhimento social, existe um propósito, o propósito do mundo se melhorar. Se eu recebo alguma dificuldade, existe um propósito divino. Eu crescer, eu aprender, e isso não me tirará jamais a fé e a confiança em Deus. Para que a gente possa
firmar ainda mais tudo isso que eu estou dizendo, eu quero contar uma história de Divaldo Pereira Franco. Porque quando a gente parte para as nossas histórias, os ensinamentos eles ficam mais ricos. Porque Divaldo costumava dar passes às mais variadas pessoas, eram doentes, eram pessoas que iam até a Mansão do Caminho, que iam até o Centro Espírita Caminho da Redenção. Algumas pessoas ele ia até o próprio lar, porque eram pessoas impossibilitadas de ir ao grupo espírita. E havia um em especial que ele todo final de semana ia aplicar o passe, porque ele tinha um câncer e ele estava já impossibilitado de andar até a casa espírita. E determinado sábado ele chegou para aplicar o passe naquele confrade espírita. Quando ele sentiu aproximar-se o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E quando ele sentiu aproximar-se o benfeitor espiritual, aí que ele reforçou ainda mais o passe. Porque se Bezerra estava do lado, os fluidos deveriam ser bons. E Bezerra disse assim para ele: meu filho, tenha fé, porque o nosso irmão vai ficar bom. E Divaldo até perguntou: mas ele tem um câncer. E o câncer já está avançado. Meu filho, tenha fé em Deus. Tudo está, permanece, ficará conforme a vontade de Deus. E Divaldo ficou alegre e esforçou-se no passe e saiu dali bastante tranquilo. Ao invés de guardar o silêncio que deve permear as atividades de todo médium, Divaldo, à época, era muito jovem. E ele, quando contou isso para a gente, contou numa palestra referindo-se aos dias da sua mocidade. Ele resolveu ir até a esposa do confrade espírita e disse: olha, o trabalho do passe hoje foi excelente. E o doutor Bezerra de Menezes, ele próprio compareceu e disse que o seu marido vai ficar ótimo. Tudo vai ficar bem e em paz. E a mulher, toda satisfeita, falou: olha, se ele vai ficar bem, se ele vai curar-se. Bom, o doutor Bezerra de Menezes não disse que ele ia curar-se, disse que ele iria ficar bem, o que é diferente. A mulher então resolve: Divaldo, então volte amanhã, porque eu vou fazer uma festa, afinal de contas, se o meu marido vai ficar bom, eu quero celebrar. E Divaldo retornou no outro dia. Quando ele já estava avizinhando-se do portão, havia lá uma coroa de flores. E nós sabemos, quando estamos chegando numa determinada casa e há uma coroa de flores, é porque deve haver ali um velório. Divaldo, não entendendo nada, pensou: deve ser a mulher dele que desencarnou, porque eu estive aqui ontem, apliquei o passe no doente, e doutor Bezerra de Menezes disse que tudo ficaria bem. Ele entrou. E o companheiro dele, o confrade espírita, estava lá no caixão. E a esposa chorando as bicas, porque nós somos espíritas, sentimos a dor, saudade, não podemos transformar em dor, revolta, mas nós choramos, nós sentimos saudade, nós temos os nossos sentimentos. E a mulher veio conversar com o Divaldo dizendo assim: eu não confio mais em você. Eu não confio mais na sua mediunidade, porque você me disse ontem que o meu marido iria ficar bem. E Divaldo, na postura de um médium ainda muito jovem, resolveu tomar assim uma certa explicação com o doutor Bezerra de Menezes. E ele começa a orar, ao que sente aproximar-se Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, você não me disse que ele ficaria bem? E Bezerra respondeu: olha, o nosso irmão está ótimo, porque ele desencarnou e agora está na verdadeira vida. Foi recepcionado pela mãezinha dele, agora está do lado do anjo de guarda. Eu mesmo estou curando, eu mesmo estou cuidando do caso dele. Ele tinha um câncer quando estava encarnado, agora ele nem câncer tem mais, porque o organismo perispiritual já drenou as energias deletérias. Então, alegre-se, meu filho, porque o corpo ao quebrado pela doença agora está iluminado nos dias da imortalidade. E Divaldo sorriu e entendeu que, na verdade, quando o doutor Bezerra disse que o seu amigo iria ficar bem, era ficar bem enquanto espírito imortal. Era ficar bem pensando na imortalidade e não aquele corpo já ao quebrado pelo câncer. E ele vai até a mulher do homem e diz: o seu marido está ótimo, está sendo cuidado pelo próprio doutor Bezerra de Menezes, guardado pela sua mãezinha e vários outros familiares. Ambos se abraçam, ambos ali trocam os maiores registros de afetuosidade em relação àquele que tinha desencarnado. E essa história vem trazer para a gente que em todos os momentos nós devemos ter fé.
de que o que é melhor para a gente vem até nós, de que Deus está no comando de tudo, mas nós não temos a devida compreensão para entender os desígnios de Deus, entender qual é a melhor coisa para acontecer na sociedade. Porque notem, hoje já desencarnaram no Brasil mais de 240 mil pessoas. Quer dizer que Deus perdeu o controle? Quer dizer que Deus está tirando pessoas amadas da família? Não. Isso é deixar de ter fé. Porque se nós somos espíritos, se nós sabemos da imortalidade, essas pessoas não estão morrendo. Nós não estamos perdendo essas pessoas. Perder, a gente perde um relógio. Perder, a gente perde um livro. Essas pessoas estão retornando para o lar espiritual, estão sendo guardadas pelos nossos amigos espirituais. Estão sendo veladas e protegidas pelos familiares que já precederam no plano espiritual. Isso é ter fé. Isso é saber que Deus está no controle de tudo. Isso é saber que o que acontece na minha vida é para o meu bem. Porque eu posso contrair o coronavírus, posso não contrair o coronavírus, posso desencarnar do coronavírus, ou posso desencarnar daqui a 30, 40, 50 anos. Quem sabe disso é Deus. Mas durante todo o tempo, nós devemos ter fé. Nós devemos saber que sobre o meu destino, as mãos amorosas de um pai que me ama, de um pai que é misericordioso, de um pai que não perdeu o controle do planeta Terra e nem das nossas vidas. E sob os mandados desse Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão no nosso lado, nos ajudando a seguir em frente. Então, ter fé nesses dias difíceis é manter o senho alegre, é manter na postura do trabalho do bem, é manter-se confiante, porque tudo passa. E isso não é frase de livro de autoajuda. Isso é a frase que Maria Santíssima disse a Chico Xavier quando, no auge das suas dores, ele pede ao benfeitor Emmanuel: Emmanuel, você pode levar um pedido meu a Maria Santíssima, mãe de Jesus? E Emmanuel: olha, Chico, você é mesmo audacioso, porque com tantos espíritos próximos a você, para você fazer pedido, você vai logo pedir à mãe de Jesus? E Chico, no seu jeito mineiro, no seu jeito matreiro, diz assim: Emmanuel, você vai ou não vai levar o meu pedido? Escreve aí num papel que eu vou levar. Mas eu não consigo diretamente, tá, Chico? Eu peço a Paulo de Tarso, que pode pedir a João Evangelista para o seu pedido chegar a Maria Santíssima. O fato é que Chico escreveu e Emmanuel levou. Quando Chico já tinha até esquecido do seu pedido, Emmanuel volta com a resposta de Maria Santíssima. E Chico alegra-se, afinal de contas, eram os mais variados problemas na sua vida. E ele pergunta: Emmanuel, qual é a resposta? E Emmanuel pergunta: Chico, você tem fé? Tenho. Eu sou um homem de fé. Pois a resposta de Maria Santíssima foi: isso também passa. Porque na nossa vida, meus amigos, aqueles que nos acompanham pelo Facebook do 24º seu, do terceiro reunir, eu acho. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Na nossa vida, tudo tem um tempo determinado. E o tempo determinado é o tempo de nós nos livrarmos das nossas imperfeições. Nós galgarmos um olhar diferenciado sobre a vida e começarmos a praticar o bem. E se nós tivermos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, como nos recomendou Jesus, nós conseguiremos fazer que este monte ele se desloque daqui para colar. E este monte não são os montes físicos. Estes montes são os montes das nossas dificuldades. Isso é uma metáfora, porque ter a fé é saber que tudo isso que nós estamos vivendo é a possibilidade de nós seguirmos em frente. Então, se a cabeça está baixa, levante. Se o ânimo está fraquejado, fortifique o próprio ânimo. Se as pessoas estão tristes ao seu redor, seja o sal da terra, a luz no mundo,
para animar essas pessoas. Se as pessoas estão dizendo, igual aquele personagem do Zé Colmeia, Catatal, que se chamava Hard, era uma hiena, ó vida, ó céu, ó azar, seja você aquele que vai falar de coisas boas, seja você aquele que vai estimular bons propósitos, que isso é ter fé. Uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que se vincula a Jesus e aos bons espíritos para que nós possamos prosseguir. A fé, quando estruturada, quando guardada no coração, ela nos leva à esperança. E esperança não é sentar e esperar e ver a banda passar. Porque muitas pessoas acham, bom, eu vou ficar aqui quietinho dentro da minha casa, esperando, porque um dia tudo isso vai passar. Esperando que um dia o mundo vai melhorar. Eu vou pacientemente esperar vir o mundo de regeneração. Isso não é esperança, isso é inércia. Isso é passividade. Esperança, nos diz o grande brasileiro Paulo Freire, nascido em Recife, em Pernambuco, laureado pelo mundo afora, em Harvard, em várias faculdades europeias e depois radicado em São Paulo, ele nos diz que esperança vem do verbo esperançar, que quer dizer colocar a mão da charrua e não olhar para trás. Fazer os nossos esforços para que o mundo se modifique. Ou seja, eu vou ter esperança com ação. Eu vou ter esperança com atitude, porque eu sei que hoje todos têm dificuldades, todos têm problemas. Somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. E eu, quando costumo perguntar nas palestras assim, tem alguém aí que não tenha problema? Se tiver, levante a mão. Ninguém costuma levantar, porque todos nós temos problemas. Mas todos nós podemos e devemos guardar esperança. Mas não é de sentar apenas no banco da casa espírita e chorar. Não é apenas de sentar no sofá da nossa casa e esperar. É a esperança propositiva, assertiva, de colocar-nos no trabalho do bem. E para que vocês entendam isso, eu quero contar uma outra história. E vocês vão perceber, eu já estive aí em Valença, eu sei que o seu, para o qual eu estou falando, é muito mais do que Valença, mas nós podemos relembrar o dia da palestra, quando eu estive aí e pude abraçar vocês. A história que eu vou contar é uma história ocorrida na Segunda Grande Guerra Mundial, quando uma jovem que desencarnou aí de 15 para 16 anos, chamada Anne Frank, nascida numa cidade alemã. E em 1933 ocorre um fato na Alemanha que revolucionou, que mudou o próprio curso no mundo, porque o partido nazista, o partido daquele homem que achava que era superior aos outros homens, que achava que a raça alemã, a raça ariana, era superior às demais raças, e ele deveria expurgar judeus, homossexuais, ciganos, toma o poder na Alemanha. E Otto Frank, pai de Anne Frank, junto com Edith e Margot, respectivamente, mãe e irmã de Anne Frank, resolvem sair da Alemanha. Já não tinha espaço mais para os judeus na Alemanha. E como era uma família judia, resolvem tentar a sorte em Amsterdã, na Holanda. Mudam-se e constituem uma nova vida, com novos propósitos. Aliás, a Holanda, já naquela época, era um país liberal. Ele começa a trabalhar numa fábrica produzindo geleias. As crianças, duas meninas, começam a estudar num colégio hebraico junto com outras judias, mas o tempo corre. De 1933 a 1937, o Partido Nazista ganha força, ganha tentáculos. Inicia-se em 1938-39, aquela que ficou conhecida como a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque Hitler, iniciando-se pela Polônia, depois por outros países ali da Europa, invade e vai anexando territórios, até chegar na própria Holanda, onde estava a família de Anne Frank. E ao invadir Amsterdã, por volta aí de 1942, ele faz uma série de proibições. Os judeus não poderiam estudar,
Os judeus não poderiam ir ao cinema, ir ao teatro, os judeus não poderiam ir sequer na rua, conversar com as outras pessoas, porque eles eram raça inferior. Em 1942 veio assim o golpe de misericórdia, porque ele determina que todos os judeus holandeses de Amsterdã fossem levados aos campos de concentração. E eu tive a oportunidade de visitar um campo de concentração, talvez o pior deles, chamado Auschwitz. Auschwitz e Birkenau, Auschwitz, eles são anexos. E na entrada do campo de concentração, uma frase em alemão, Arbeit mein. Bom, não estou conseguindo falar o alemão aqui, mas em português quer dizer o trabalho edifica. Era uma mentira, porque na verdade eles levavam os alemães para o campo de concentração com a desculpa de que era para trabalhar, quando era para ser mortos, seja nos fornos crematórios ou até mesmo por trabalhos forçados, dia após dia. E quando Otto Frank recebe a carta para se entregar e dirigir-se ao campo de Auschwitz, não, eu não vou para esse campo. Eu sei que lá eu vou morrer. Eu sei que lá minha esposa Edith e minhas filhas vão ser assassinadas. Na fábrica de geleia onde ele trabalhava, ele constrói uma espécie de fundo falso, onde ficam ali guardados, protegidos por 2 anos. E nesses 2 anos, comendo comida congelada, eles vivem junto com outras 2 famílias judias, sem contato com o mundo, sem contato com o exterior. Mas vocês pensam que eles ficaram pessimistas? Vocês pensam que eles se entregaram ao desânimo? Não. Permaneceram firmes, permaneceram esperançosos no final da guerra. Essa jovem, então, Anne Frank, ela começa a escrever uma espécie de diário, um diário para um amigo imaginário, onde ela narra dia após dia o que estava acontecendo no seu esconderijo. Esse diário, posteriormente, ao final da guerra, viria a ser conhecido como o Diário de Anne Frank. Um dos livros mais vendidos no mundo, um livro que virou depois um filme muito badalado, que ganhou prêmios mundialmente falando, mas em 1944, alguém denuncia aquele esconderijo. E Otto e Edith vão para o campo de concentração de Auschwitz. As 2 meninas, Anne Frank e Margot Frank, vão para um campo mais ao sul da Alemanha, chamado campo de Bergen-Belsen. Todos eles, à exceção de Otto Frank, vieram a morrer. A mãe morreu no forno crematório. As 2 meninas morreram do tifo, da febre tifoide, porque era muito frio e tinha uma pandemia naquela época desse vírus. Mas o que é mais curioso e o mais vibrante nessa história é que em nenhum momento aquela família perdeu a esperança. Em nenhum momento aquela família perdeu a vitalidade e deixou de trabalhar, de pensar no mundo melhor. Quando a gente folheia os livros, as páginas do livro de Anne Frank, do diário de Anne Frank, a gente pode ver que tratava-se de uma jovem otimista, tratava-se de alguém que acreditava na humanidade. E uma de suas frases, ela é bem característica quando ela escreve: apesar de tudo, eu acredito na bondade dos homens. Apesar de todas as coisas, eu acredito que nós ainda vamos sair deste lugar. Apesar de tudo, eu sei que as pessoas são boas e que, na verdade, elas estão numa espécie de doença temporária chamada guerra, chamada ódio uns pelos outros. Nós vamos sair daqui e vamos mudar o mundo, construir a paz, construir a própria Alemanha e a Holanda em novas tintas, em novas bases. Eles, a família Frank, não conseguiu ver o seu sonho concretizado, mas traz para cada um de nós o exemplo daqueles que, mesmo no auge da dificuldade, souberam lutar por um mundo melhor, souberam esperançar. Mesmo no esconderijo, não baixaram a sua cabeça, não perderam o ânimo e seguiram em frente. Então, o exemplo de Anne Frank é o exemplo da esperança. É o exemplo de quem, no auge da dor, consegue olhar para Deus, no caso dos judeus,
para Jeová, para Adonai. Existem várias formas pelas quais os judeus se comunicam com o Criador. E pedir força, saber que as coisas vão mudar. O sonho de Anne Frank hoje se realizou, porque a Europa, a Alemanha particularmente, é um dos melhores países do mundo, que recebe exilados, refugiados do mundo inteiro, onde as pessoas se respeitam e os próprios alemães, eles não reconhecem a guerra como algo que foi útil. Eles têm vergonha daqueles dias da Segunda Guerra. Então, que nós possamos olhar para frente com esse olhar de esperança, que nós possamos construir desde hoje o amanhã. Mas para isso, nós temos que colocar novas lentes, que abrir o nosso coração a novas possibilidades. Porque eu vejo muitas pessoas, eu tenho esperança, mas só reclamam, só se lastimam, só veem os pontos negativos da vida e das outras pessoas. Não. Ter esperança é aquilo que Jesus nos disse no seu Sermão da Montanha, quando ele nos prega: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos da esperança é nós olharmos para um mesmo fato e vermos diagnósticos e vermos ambientes diferentes. Eu costumo, aqui não vai dar para fazer, eu costumo pegar um copo com água pela metade, porque a pessoa com esperança, ela diz: que bom é um copo com água. A pessoa de mal com a vida, a pessoa desesperançada, sem ânimo, ela costuma dizer assim: puxa vida, você está me dando um copo de água pela metade. Para que a gente possa finalizar esse tópico da esperança, já que eu sou um contador de histórias, eu quero contar mais uma, e depois a gente parte para a caridade. Porque um dia um grande psicólogo, ele estava sentado em frente a uma catedral em construção. E por ali passaram 3 homens. O primeiro homem carregando pedras para construir a catedral. Reclamão, rabugento. E o psicólogo perguntou: meu amigo, o que você está fazendo? Olha, você não vê que a minha vida é um inferno, que eu trabalho muito para ganhar pouquinho? Eu carrego essas pedras pesadas. Eu trabalho ali naquela construção. Olha a postura do homem. Será que é a nossa postura? Passou um segundo homem, já naquela postura mais realista, menos rabugento, menos reclamão, e o psicólogo resolveu perguntar: meu amigo, o que você faz? Bom, eu não tenho o emprego dos sonhos, mas eu tenho meu emprego. Eu estou aqui carregando pedras, eu sou pedreiro, estou ajudando a construir aquela catedral. A postura do realista. O primeiro pessimista, o segundo realista, quando passa um terceiro. E o terceiro vinha assoviando, vinha com um senho alegre. Vocês poderiam perguntar: Rafael, mas nos dias de hoje, alguém sorri? Alguém traz alegria no semblante? Traz. Nós é que não conseguimos perceber uns aos outros. E o psicólogo perguntou: meu amigo, o que você faz? Bom, eu estou ajudando a construir a catedral da nossa cidade, porque é o sonho da nossa municipalidade. Eu, no futuro, poderei dizer que o sonho se concretizou porque eu fui um daqueles que ajudou a colocar pedra por pedra. Era o otimista, era o esperançoso, era aquele de bem com a vida. E aí eu pergunto para vocês: qual a nossa postura? Reclamão, pessimista? Aquele que é realista, porque ser realista, às vezes, ao excesso, também não é bom, porque a gente perde a vontade de agir, perde muitas vezes a iniciativa e começa a achar que tudo, eu estou aqui, me deixa quieto. Ou a nossa atitude é o do terceiro, do otimista, do esperançoso, porque, afinal de contas, nós estamos construindo uma catedral. Não uma catedral de pedra, mas a catedral do nosso interior, dos nossos bons propósitos, a catedral do homem de paz. Porque se nós queremos a paz do mundo, essa paz começa em nós. E eu me lembro de Mohandas Karamchand Gandhi dizendo: se você quer paz, seja paz. Vocês sabem como morreu Mohandas Karamchand Gandhi? Assassinado. Ele viveu um dos dias mais difíceis da sociedade indiana, porque ele conseguiu libertar 800 milhões de indianos do Império Britânico.
Mas já foram na Índia? Já viram como é na Índia? As pessoas no meio da rua com vacas, porque a vaca é um animal sagrado, muita pobreza, muita falta de higiene. Todo mundo entra naquele rio Ganges e faz tudo ali dentro. Tudo mesmo, tá, gente? É o que vocês estão pensando mesmo. E existem várias religiões, as pessoas brigam. É nesse caldo de cultura que viveu Mohandas Karamchand Gandhi. Em nenhum momento ele deixou de ser esperançoso. Em nenhum momento ele deixou de buscar o ahimsa, que em sânscrito quer dizer a não violência. Em nenhum momento ele deixou de buscar o nirvana, que é o estado de plenitude. Em nenhum momento ele deixou de ser esperançoso. Ele deixou de saber que o futuro trará coisa melhor para a gente. Por essa razão, a questão 922, ela nos diz que uma das razões da nossa felicidade está na vida material, na posse do necessário. Na vida futura, a consciência tranquila e a fé no futuro, ou seja, esperança. Esperança de esperançar. Vocês acham que a vida de Nelson Mandela foi fácil? 27 anos na prisão. E antes da prisão, lambadas. Antes da prisão, ele era achincalhado pela sociedade do apartheid. Mas dentro da prisão, ele pensava numa sociedade melhor. Ele viveu uma sociedade melhor. 27 anos preso. E hoje a gente está reclamando porque está há um ano na quarentena. Um ano com a geladeira com comida, um ano com internet. Ele não tinha nada disso, porque ele ficou preso numa ilha, sem contato com ninguém, sem internet e comendo muito pouco. Mas ele aguentou 27 anos e saiu dizendo para os negros africanos que iam até ele e perguntavam: olha, agora é a nossa vez, porque se os brancos faziam preconceito com a gente, nós vamos revidar. E ele disse uma das frases mais lindas: se nós não mudarmos a cultura do olho por olho, do dente por dente, nós teremos eternamente uma nação caolha, cega e banguela. Nós vamos mudar isso. Nós vamos construir a África do Sul da paz. Então, ter esperança é saber que o Brasil é o país do futuro, que começa no presente. Que os nossos políticos são reflexo porque nós votamos neles, mas nós podemos construir novos políticos, novos projetos, um novo Brasil, uma pátria melhor para todos nós. Podemos confiar. Eu vejo vozes pessimistas que dizem assim: Rafael, mas estamos há 500 anos. É pouco. Nós podemos, nos próximos 500 anos, e quem diz isso é Manuel Filomeno de Miranda, no último livro agora, No Rumo do Mundo de Regeneração, que nós vamos transformar o mundo. E quem não acompanhar a marcha, eu não vou dizer que vai ser degradado, porque eu acho pesado, vai ser colocado num planeta de acordo com o seu adiantamento moral. Então, tenhamos esperança, porque amanhã há de ser um novo dia. E isso não é apenas uma canção, isso é uma certeza. Há 6 meses atrás, nós não tínhamos vacina. Hoje nós temos vacina. Está demorando chegar, mas daqui uns dias seremos nós que levantaremos a manga da camisa e daremos o braço. Mas não vamos morrer de ansiedade até lá, porque nós temos uns aos outros, porque nós temos Jesus ao nosso lado, porque nós temos a mensagem espírita. Então nós falamos de fé, certeza, da esperança ativa para chegar na caridade. Porque o apóstolo Paulo nos disse: ainda hoje permanecem essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Como que nos convidando? Rafael, guarde a fé. Rafael, tenha esperança ativa, a esperança propositiva, a esperança que trabalha. Mas não se canse um único dia de fazer a sua parte para que o mundo seja melhor. Não se canse de um único dia praticar a caridade. Fazer curvas de ternura com as outras pessoas. De elaborar no altar da vida tudo aquilo que você espera da vida para com você mesmo. Então, meus amigos, quando nós conversamos sobre caridade, é porque a caridade, o amor em movimento, é o ápice
dos nossos objetivos. É aquilo para o qual nós devemos trabalhar todos os momentos. Porque diz o apóstolo Tiago, na sua epístola, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem obras, ela é morta. E nós poderíamos fazer um adendo: a esperança sem obras, ela igualmente é morta, porque as obras, a caridade, vão robustecendo a nossa fé. Quanto mais a gente trabalha, mais aumenta a nossa fé. Quanto mais a gente se entrega no serviço do bem, mais nós temos a esperança, até porque começa a escassear o tempo das reclamações. Vocês acham que Madre Teresa de Calcutá era pessimista? Ela não tinha nem tempo para reclamar. Vocês acham que Irmã Dulce era uma pessoa que não tinha fé? Ela não tinha nem tempo para dizer que a vida era ruim ou qualquer outra coisa, porque a fé dela se traduzia no serviço constante. Ou seja, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E daí o Espiritismo vem e diz para cada um de nós: fora da caridade não há salvação. E não fora do Espiritismo, e não fora da religião, porque religião muitas vezes é um rótulo. Religião é um compromisso com conduta, não é um compromisso com crença. E eu quero contar as minhas duas últimas histórias para que a gente possa se despedir na noite de hoje. Porque uma história é de José Raul Teixeira, meu grande mestre, talvez um grande pai espiritual. Eu que tenho um pai físico, Edson Teixeira de Siqueira, lá na minha Itapiruna, e tenho um grande amigo, que eu chamo de pai. Ele costumava viajar para o interior do estado de São Paulo, e eu já contei uma história do Divaldo, de alguém que tinha câncer, e a pessoa desencarnou. Para que eu possa deixar uma mensagem positiva, agora eu vou contar uma ao inverso. E Raul visitava uma amiga, uma grande amiga das lides espíritas. E o sonho dessa amiga era cuidar de crianças. Era entregar sua vida ao trabalho junto com as crianças. E todo ano, quando Raul ia no interior de São Paulo, ela chegava para ele e dizia: ah, Raul, o meu sonho é, além de olhar os meus filhos, cuidar de mais algumas crianças, que seja uma, que seja duas. Se Deus me permitir olhar umas 3, 4, se Deus não me permitir ficar com elas fisicamente, que pelo menos eu possa doar o meu tempo, doar o meu dinheiro. E Raul, irmã, o nosso melhor momento é hoje e agora. Faça o que está dentro das suas possibilidades. E quando o Raul fala, nós sabemos que o benfeitor Camilo está inspirando. E o tempo foi passando e aquilo eram só propósitos, eram só promessas. E aqui eu faço um apêndice. Saiamos das promessas, saiamos dos propósitos e comecemos a trabalhar hoje e agora. Muitos espíritas dizem assim: quando eu me aposentar. Algum de vocês sabe quando vai se aposentar? Algum de vocês sabe quando poderá estar em casa com tempo para fazer as coisas? Nós recebemos 2 tickets: o ticket da nossa encarnação e o ticket da nossa desencarnação. O da minha encarnação, 26 de maio de 1980. Quando eu vou voltar, pode ser hoje, pode ser daqui a 40, 50 anos. Então, o bem que eu tenho que fazer, eu faço hoje, eu faço agora. E passava-se ano após ano e a mulher dizia: ah, Raul, quando eu tiver um pouco mais de tempo, quando eu tiver uma condição financeira melhor, eu vou concretizar o meu sonho. E num ano específico, Raul, que sempre ia para um roteiro de palestras, a encontrou muito magra, muito abatida, e perguntou: minha irmã, o que se passa? Não quero entrar na sua intimidade, mas você sempre com um viço no olhar, e agora alquebrada, cansada e com muitas dores, meu amigo. Porque eu descobri um câncer tão cruel e de uma forma tão repentina que talvez eu te encontre pela última vez. Sabe, Raul, eu deixei de realizar o meu grande sonho, que foi de dedicar-me às crianças. Mas foi muito bom te conhecer, foi muito bom. E o benfeitor Camilo, se aproximando de Raul: meu filho, ela deixou passar o tempo e agora está chegando o momento aprazado do retorno. O fato é que Raul voltou para Niterói e ano que vem ele foi fazer a palestra de novo. E já encontrou a mulher renovada, com um viço no olhar, e resolveu perguntar: mas minha irmã, você estava tão mal,
você até se despediu de mim na última vez que eu estive aqui. Raul, depois daquele dia que eu conversei com você, e eu que já esperava morrer, daí a uma semana, um mês, 2 meses, os médicos me davam no máximo 3 meses. Eu resolvi, vou começar hoje. Mesmo cansada, mesmo com pouco dinheiro, eu comecei com uma criança. E depois duas, e depois três. E hoje, Raul, eu estou tomando conta de 4 crianças, veja só. E eu fui percebendo, Raul, que eu fui ganhando uma força, fui ganhando um entusiasmo, fui ganhando uma alegria. Quando eu fui no médico, o médico me pediu uma bateria de exames e qual não foi a minha surpresa? O câncer havia regredido, quase não tinha metástase mais. E o médico disse: isso é um milagre. Isso é uma obra que só a fé pode explicar. Aproximou-se o benfeitor Camilo. E Raul resolveu, tal qual Divaldo, fazer aquela investigação espiritual. Meu irmão, você não disse que a nossa irmã iria desencarnar? Você não disse que já estava próximo à sua desencarnação? E Camilo disse a Raul: olha, meu filho, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus não age precipitadamente. De fato, nós nascemos com um gênero de provas, com um tempo mais ou menos arrazoado para nascer e para desencarnar. Mas nenhuma programação é estanque. E Deus olha todo o bem, tudo aquilo que nós estamos fazendo em prol da caridade. O certo é que os benfeitores espirituais que tutelam a vida da nossa amiga e das crianças que ela vem adotando, que ela vem cuidando, resolveram dar a ela uma moratória para que ela possa continuar ajudando e possa servir essas crianças. Meu filho, Deus ama. Diga a ela para que ela sirva ainda mais. E Raul começou a chorar, abraçou-se à sua amiga e disse: minha irmã, sirva ainda mais. Não reclame, não pretexte doença e continue com o seu trabalho. E daquelas 4 crianças surgiu um pequeno orfanato, surgiu uma obra de caridade. E no ano seguinte, Raul, ela disse: eu estou curada do câncer. E como, lembrando Jesus, nos seus dias do Evangelho, praticamente Raul disse para ela: minha irmã, é bem certo que eu não posso dizer na forma de Jesus, mas a sua fé, caridade te salvou. Os teus gestos de amor, os seus gestos de doçura para com essas crianças resgataram a sua saúde alquebrada. Então eu quis contar essa história no derradeiro da nossa palestra para que nós saibamos: é preciso ter fé, certeza, é preciso ter esperança ativa, mas coroar essas duas propostas, essas duas atitudes com caridade. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de caridade. Não nos desvencilhemos desse compromisso. Pelo contrário, quando as vozes do mundo nos convidam à reclamação, a ficar só de frente à televisão, escutando notícia ruim, vendo Big Brother, vamos mudar o dial e vamos sintonizar com Jesus. Vamos sintonizar com os bons propósitos e perguntar para ele: tal qual Saulo que se fez Paulo no caminho de Damasco, que queres que eu faça? Porque, meus amigos, não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Nós possamos dar coisas quando as temos, mas possamos dar de nós mesmos quando nos faltarem os aspectos materiais. Pensemos nisso e sigamos em frente. Tal qual aquele homem que saiu do consultório médico e o diagnóstico: problema cardíaco grave. Tempo curto entre a consulta e a desencarnação. E ele: bom, já que eu vou morrer mesmo, deixa pelo menos eu ir a Uberaba. Eu quero falar com o Chico. Quem sabe o doutor Bezerra de Menezes vai me receitar um remedinho da homeopatia. E ele foi. E o doutor Bezerra de Menezes receitou o remedinho da homeopatia, mas, além do remédio, receitou uma carta. Porque o confrade espírita chegou dizendo a Chico assim: Chico, diz a doutor Bezerra de Menezes que a minha vida está por um fio, que ele me receite um remédio. E o doutor Bezerra de Menezes respondeu: meu filho, Deus te abençoe. Trabalhe, que o fio engrossa. Então, meus amigos,
se a nossa vida está por um fio, e esse fio é uma metáfora, pode ser o fio do desânimo, pode ser o próprio fio da doença, do coronavírus, pode ser o fio da desesperança, pode ser o fio da falta de fé, pode ser o fio das brigas constantes uns com os outros. O remédio chama-se trabalho, caridade, prática do bem, dar o melhor de nós. E aí nós fechamos a tríade: fé inabalável, que acompanha a razão, que nos liga a Jesus; esperança, que não espera mais, que obra todos os dias pelo mundo melhor; e caridade. Porque foi Jesus que nos disse, João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é esse: que vocês vos amem, que vocês pratiquem a caridade, como eu vos tenho amado. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, sem caridade eu nada serei. Ainda que eu distribuísse os meus bens para alimentar os pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade, tudo isso de nada me adiantaria. Porque a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, essas três virtudes permanecem: a fé, a esperança, a caridade. Mas a mais excelente de todas é a caridade. Eu rogo então a Jesus, na nossa prece final, abençoe os companheiros do Conselho Espírita de Unificação, a todos aqueles que nos assistem. Abençoe os respectivos familiares e nos guarde em paz. Nos guarde na certeza de que temos essa tríade, fé, esperança e caridade, para trabalhar. Muito obrigado por tudo, Jesus. Permanece conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, eu agradeço a cada um de vocês. Eu vou rapidamente aqui, já que tenho mais 3 minutos, ler os comentários. Um beijo, um abraço, Annelise, Gislaine Almeida, Vânia Benevenuto. A Maria Aleluia de Oliveira está dizendo: Jesus, Mestre Divino, nos ampara com seu amor fraterno, muita paz e luz para todos os irmãos em Cristo. Bom que você gostou da palestra. Que Deus nos abençoe e abraço para todos vocês. Um grande abraço, Theo Palmeira. Minha querida Fernanda, nós já estamos nos comunicando agora até pelo WhatsApp. Obrigado, viu, minha amiga? A sua presença. Tá joia? Que Jesus te ampare e te abençoe, você e família. Márcio Machado, um grande abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe, você e família. Bom, que bom que eu acertei o reunir, viu, Annelise? Porque se eu tivesse errado, eu corrigi agora. O bom é que a gente tem essa possibilidade de, entre amigos, quando a gente erra, a gente conserta. A gente tem que ter essa humildade sempre. Gratidão pelas reflexões. Infelizmente, não depositamos essa mesma confiança em Deus, mas a gente, Fernanda, a gente vai a cada dia dando um passo. Nós estamos melhorando. Bom, a Annelise aí agradecendo pela história. A Fernanda, a passagem do Divaldo. Gente, muito obrigado por tudo. Um beijo. Um abraço para todos e até a próxima. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Tchau, tchau.